Boa noite. Fazendo teste de áudio. Boa noite. Boa noite. Fazendo teste de áudio. Boa noite. Ok, áudio tá ok por aqui. Então, bora lá começar a nossa live. Ai, boa noite, gente. Primeiramente, essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui no Minha Jornada de Ouro. Então, estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Trouxe bastante conhecimento aqui hoje para poder compartilhar com vocês, com um único objetivo, né? Fazer com que vocês consigam crescer e se destacar no digital como corretor de imóveis. Então, a gente sabe aí que tem diversas pessoas falando, né, sobre o digital, mas não especificamente para o corretor de imóveis. A gente sabe que tem diferença. É a mesma coisa quando a gente vai no médico. Quando você quebra uma perna, você não procura um cardiologista, você procura um ortopedista. Quando você está com algum problema no estômago, você vai procurar o gastro, né? Então, assim, todos eles têm as suas especialidades. Mesma coisa aqui no digital. Então, hoje eu falo diretamente, direcionado com um corretor de imóveis. Então, por isso, a gente já tem uma diferenciação muito grande e importante por aqui, né? Vou compartilhar com vocês aqui agora alguns slides, já com uma curiosidade, né? Você sabia que mais de 70% dos corretores, eles postam todos os dias. Mas mesmo postando todos os dias, eles não conseguem atrair clientes. E aí que entra a dúvida, né? Por que será? Por que mesmo postando, eu não consigo atrair os clientes que eu gostaria? Então fica até o final dessa live, porque eu vou te mostrar qual formato você provavelmente está usando errado aí no seu Instagram, tá bom? Aí já adianto também que não é sobre sorte, é sobre estratégia, né? O Instagram, ele funciona, só que ele tem as suas ferramentas. Cada um vai funcionar de um jeito. Então, por isso é importante que você entenda ao todo a funcionalidade do Instagram e use isso a seu favor, né? Então, para começar, eu quero me apresentar um pouquinho. Como eu falei para vocês, é a minha primeira live aqui no Minha Jornada de Ouro. Então, eu sei que vocês não conhecem a minha história e eu quero apresentar aqui todas as minhas fases que eu já vivi nessa vida, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, deixa eu mudar o slide aqui. Comecei a trabalhar com 15 anos como estagiária em uma multinacional. Vocês já devem ter ouvido falar Engemix, na época que eu comecei era com Crelix, depois mudou para Engemix, o grupo da Votorantim, né? Aos 20 anos eu fui atrás de um grande sonho no Rio de Janeiro, que era ser atriz. Lá conheci grandes pessoas, grandes atores e atrizes aí, né, globais. Fiz algumas coisas, algumas participações e tudo mais, porém eu vi, assim, coisas incríveis, mas também passei por situações bem difíceis que me fizeram voltar, né? Depois eu trabalhei com eventos em São Paulo, para quem não sabe, sou de Atibaia, interior de São Paulo, então pertinho, né? De São Paulo mesmo. Então trabalhei com eventos, depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa corretora de imóveis aqui em Atibaia. Então eu até me empolguei na época, comecei ali a estudar, né, para poder tirar meu Cresce. Fui lá para fazer a prova, mas nesse meio tempo que eu fui, fiz a prova, aconteceram algumas situações, a imobiliária fechou e aí eu acabei seguindo para outro rumo, né? A vida acabou me levando ali para o marketing multinível, junto com meu marido, onde a gente, graças a Deus, a gente pôde ter sido reconhecido pelo nosso trabalho, pelo resultado que nós tivemos na época, né? Mas, mais uma vez,
a vida fez a gente mudar um pouquinho a nossa jornada, né? Meu marido foi chamado, tem uma empresa de família, ele foi chamado para trabalhar em uma das lojas, e aí eu tive que assumir a representação comercial que ele fazia na época. Então ele foi para essa loja e eu assumi a representação comercial, que é essa foto logo abaixo, né? Mas, nesse meio tempo, também aconteceram situações onde meu sogro tinha uma outra loja que estava indo muito ruim, de mal a pior, estava uma situação bem difícil. E ele pediu para que eu fosse para essa loja para ficar dando uma olhada, ver o que acontecia lá e tudo mais, para eu poder dar, né, aquele feedback para ele. E esse processo durou apenas 7 anos. Acabei indo e acabei ficando por lá, né? Foram 7 anos de muito trabalho, de muito empenho, porque realmente tinha muita coisa errada, muita coisa falha, e a gente foi trabalhando, corrigindo, fazendo tudo que precisava ser feito, né? Então eu trabalhei ali como administrativa da loja, como gerente geral mesmo, e vestindo a camisa para fazer essa loja levantar e aparecer no mapa como ela deveria ser desde sempre, né? Tenho muito orgulho porque, apesar de ter saído de lá, eu consegui fazer com o meu propósito, né? Que era fazer essa empresa, fazer essa loja ser reconhecida novamente no mercado e ganhar um grande nome, que foi o que aconteceu. Mas eu tinha um grande sonho, um enorme sonho, um sonho desde que praticamente que eu nasci, né? Que era me tornar mãe. Então foram 7 anos tentando, 7 anos aí tendo frustrações, mas finalmente em 2020, em abril de 2023 nasce Dona Lara, a minha princesinha Lara, né? Meu maior sonho aconteceu. Só que aí com a maternidade acabou ficando meio difícil conciliar os deslocamentos. Como eu falei anteriormente, eu moro em Atibaia e essa loja ficava em São Paulo, capital. Então, quando eu não tinha a Lara, era bate e volta diariamente. Depois, com a Lara, isso foi ficando complicado, foi ficando difícil. Tentei conciliar sistema híbrido também, então ficava tipo 2 dias em casa, 3 dias presencial, mas acabou que se tornou inviável para a empresa, né? Então, eu infelizmente não, eu tive que escolher entre voltar todos os dias pro presencial e ficar com a minha filha. Então, eu escolhi ficar com a minha filha. Não foi fácil a escolha, né? Eu já tinha um padrão de vida estabilizado, uma carreira construída e de repente eu me vi ali assim perdida, né? Meu marido até me falou, tipo, fica só em casa. Mas, gente, assim, vocês viram aí, eu sempre trabalhei, desde cedo eu trabalhei, então, assim, eu amo o meu lado profissional também. Eu amo ser mãe, sou apaixonada por isso. Claro, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, não tenho dúvidas. Mas, além de mãe, eu sou mulher e uma profissional, né? Então, eu sempre gostei muito, eu sempre estudei muito o marketing digital, cursos, né, digital, é, porque eu aplicava muito na loja, que foi uma das coisas mais importantes ali para poder estruturar a loja, que foi essa parte do digital. Então, mesmo estando presente lá na loja, eu sempre estava estudando para poder melhorar tudo que eu tinha direito de melhorar ali na loja. Então, sempre estudei, sempre fiz vários cursos e eu sabia que eu tinha algo para entregar, né? Que mesmo saindo dali da loja, eu ainda tinha muito para contribuir com o mundo. Então eu falei, bom, acho que o momento, né, tudo que eu estudei desse do digital chegou agora para eu aplicar na minha vida, não só mais na loja. Então eu usei toda essa minha expertise, toda essa minha experiência como lojista e eu criei meu primeiro produto digital. Então, meu primeiro produto digital foi para ajudar lojistas a se destacar nas suas redes. Deu super certo, eu vendi centenas desse produto, né? Eu tive nota 4.7, coloquei na tela para vocês verem. A nota máxima é 5. Então eu tive aí 4.7 de satisfação de todo mundo que adquiriu o Fábrica de Conteúdo Kids. E isso só me motivou a buscar ainda mais conhecimento, né? E então aconteceu um momento assim que foi uma
uma chave, uma virada de chave. E um desses cursos que eu mostrei para vocês foi um curso presencial que teve na minha cidade, aqui em Atibaia. E aí eu tava lá sobre gestão de tráfego, e eu fui lá para até fazer um network, que é uma coisa muito importante, né? E também aprimorar meus conhecimentos, claro. E o que eu percebi? Quando eu cheguei naquela sala, assim, praticamente metade da sala eram corretores de imóveis. E esses corretores de imóveis, eles estavam lá justamente para aprenderem a fazer gestão de tráfego para o seu próprio negócio, né? Para poder expandir cada vez mais as suas redes sociais em busca de novos clientes. E aí eu lembro que o professor, em um determinado momento, ele falou assim: olha, tráfego não faz milagre. Então não adianta você aprender a fazer gestão de tráfego, ser o melhor gestor de tráfego, gastar fundos de dinheiro, usar tudo que você tem de dinheiro e o cliente chegar, o potencial cliente chegar na sua loja e tá horrível, né? Então, assim, não faz milagre. Imagina você agora, eu te falo assim, imagina você tá aí na melhor avenida aí da sua cidade e tem duas lanchonetes, uma lado com a outra aí. Uma, você vê aquela vitrine daqueles salgados bem posicionados, bonitos, uma boa iluminação, tudo limpinho. E a outra, você vê aqueles salgados tudo jogado, um caído para um lado, outro caído para o outro, uns papéis jogados no chão, um ambiente meio escuro. Qual a lanchonete que você vai escolher para você comprar o seu salgado? Tenho certeza absoluta que você vai escolher aquela que está muito mais atrativa. Salgados bonitos, bem posicionados, ambiente limpo, iluminado, né? Mesma coisa a sua rede social. Então você imagina o cliente chegando no seu Instagram e olhando aquele Instagram. Aquele Instagram, ele conversa com o cliente. Quando o cliente olha, ele vê uma foto de um profissional, de um corretor, de uma corretora profissional, ele chega lá, a bio é uma bio profissional, onde tá lá legendando o que você faz, onde você atende, tá autoexplicativa. Quando ele olha teu perfil ali, teu feed tá alinhado, tem lá posts lá de autoridade, gerando autoridade, quem é você, o que você faz, onde você atende, quais são os produtos que você vende. Ele está alinhado porque, lembrando no mesmo exemplo da lanchonete, é aí que o cliente escolhe se ele fica ou se ele não fica. Então, aí você fala, mas faz gestão de tráfego, queria fazer, né, esses corretores queriam fazer gestão de tráfego, mas eles estavam com a casa arrumada? E sabe qual foi? Isso foi unânime, quando o professor falou para eles ali, né, que tipo, não adianta fazer o tráfego pago se não tiver a casa arrumada, eles falaram assim, mas o problema é o que a gente vai postar todos os dias. E foi nesse momento, eu tava sentada na frente, que eu só olhei para trás, e escutei eles falando ali, né? Mas o que eu vou postar todos os dias? E eu falei, eu sei, né? Eu já tinha vivido esse universo da corretagem, então assim, eu já tinha conhecimento da linguagem, e eu percebi que não existia nada tão direcionado para o corretor. Como eu disse, existe genérico, mas direcionado eu não achei, não encontrei. Aí nasceu o meu novo produto focado só para corretores de imóveis. Mas já adianto que esse produto agora está com um carrinho fechado. Eu não estou com ele em aberto, porque eu estou modificando não, eu estou ampliando, melhorando esse produto para ele trazer muito mais resultado para vocês. Eu já vendi também centenas desse fábrica de conteúdo aqui. Eu tive uma ótima pontuação nele também. Mas, como eu falei que eu estou sempre buscando conhecimento, eu estou com mais conhecimento e eu quero repassar esse conhecimento para vocês. Então, eu estou aí gravando algumas aulas, estou colocando, melhorando ele, deixando ele muito mais completo para poder ajudar vocês cada vez mais, tá? Mas hoje, o meu Instagram, ele é 100% dedicado a isso, 100% dedicado ao corretor de imóveis. Então eu trago conteúdo diário no meu feed ali, dicas práticas, frases que conectam, desafios, a gente faz desafios ali também para vocês destravarem no Instagram, enfim, tudo direcionado, nada genérico. Então assim, eu acredito muito numa coisa, só não cresce
aqui quem realmente não quiser. Então, o corretor que quiser crescer está no ambiente certo, tá? E esse aqui é só assim um pedacinho da minha história, né? Então, assim, eu sei o que é recomeçar, eu sei o que é ter medo de não dar conta, ter medo do novo. Às vezes, muitas vezes a gente fica assim, ah, mas eu sou corretora, eu não quero virar blogueira, eu não quero virar blogueira, né? Mas isso é coisa do passado, na verdade, né? Esse pensamento. Hoje em dia, o nosso mundo ele está muito digital. Hoje em dia as pessoas compram online, as pessoas querem saber referência, elas vão ali pesquisar referência nas redes sociais. Então a gente está no mundo digital. Então se você quer se atualizar, se você quer competir com os novos, né, você tem que estar no mundo digital também. E não é um bicho de sete cabeças, é simples, é só questão de você pegar o hábito. Tudo na nossa vida é o hábito, né? E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque eu acredito que todo corretor ele pode sim crescer no digital. Ele só precisa ter a estratégia, a constância e as ferramentas certas, que é as que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Hoje vou dar várias dicas sobre elas, que é importante que vocês entendam também quais são as ferramentas do Instagram, para vocês conseguirem trabalhar e terem habilidade com ele, né? Muitas corretoras acabam achando assim que o Instagram é só postar foto da casa. Ah, eu postei a foto, mas eu tô postando. Tem lá a foto da casa, Karina. Mas o cliente, ele não compra parede, gente. Cliente, ele compra confiança. E confiança você constrói mostrando autoridade, proximidade e estratégia. Eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Então você vai pensar em você como corretor e você como cliente também, né? Você sabe que quando o cliente vai, antigamente era muito assim, hoje também acontece isso. Chega lá o cliente na imobiliária, ele vai e conversa com você lá. Ok, conversou. Na hora que ele virar as costas, ele vai pegar o celular dele e vai dar uma olhada. Ele vai na outra imobiliária, vai falar com outro corretor, vai virar as costas e vai olhar. E na hora que ele começar a olhar as redes sociais, aquela rede social que tiver mais estruturada é a que vai chamar atenção, é a que vai passar confiança, é a que mais vai passar credibilidade, entende? Então é por isso que é importante você estar no digital hoje também. Isso, na verdade, assim, passou de puro luxinho. Não, hoje é necessidade. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco hoje aqui para vocês entenderem o jogo do Instagram, né? Eu vou abrir para vocês aqui agora uma outra tela. Deixa eu mudar aqui. Então a minha também. Vou piscar aí. Peraí. Só voltar aqui. Só abrir aqui, porque deu algum erro. Calma aí que tá indo, gente. Desculpa aí. Falhas técnicas de primeira vez, né? Mas já consegui abrir aqui. Ufa! Ufa, vamos lá.
Eu não podia ter fechado e eu fechei, mas vamos lá. Vamos lá, então eu vou mostrar aqui para vocês agora os 4 formatos que nós temos hoje disponível para poder estar trabalhando ali no Instagram, né? Então hoje nós temos os Stories, Reels, Carrossel e o Post estático. Vou falar um pouquinho para que serve, mas eu vou falar também tipo, sobre os dados de verdade, né? Porque muitas vezes a gente escuta ali falando desses formatos, mas não dos números. E é importante a gente entender essa parte dos números também. Então, ó, um dado muito interessante sobre Stories, que 86% dos usuários do Instagram postam Stories regularmente, né? Então, você com certeza deve estar entre uma dessas porcentagens aqui dos Stories. Mas, com certeza, muitos deles são sem estratégias. E é aí que está o erro, né? Um bom engajamento nos stories, para você medir se você está tendo um bom engajamento, você tem que ver o seu número de seguidores e ver essa questão da porcentagem. De 2 a 9% do seu número de seguidores significa um bom engajamento nos stories. Então você vai pegar lá o teu número de seguidor, vai ver quantas visualizações você está tendo nos stories para poder saber se você está com um bom engajamento nos stories, tá bom? E segundo dados atualizados também, que é fonte de pesquisa segura aqui do Instagram, um bom número de stories diariamente é de 6 a 13 stories por dia que você deve estar postando. Mas não é qualquer tipo de stories, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Reels. O outro formato, Reels, né? Ele tem em média 36% mais alcance que os outros formatos. Então, hoje em dia a gente sabe que a entrega do Reels é fenomenal, é ótimo, né? Perante os outros formatos. Mas a gente não pode se viciar só nele, né, gente? Tem que tomar esse cuidado. É o formato que mais gera, tá escrito errado aqui, fera. É o formato que mais gera comentários até então. E eu coloquei até então aqui porque vocês sabem que está sempre atualizando, sempre mudando as coisas, então nada que acontece aqui no Instagram, no digital, é algo que a gente, tipo, escreve em pedra, né? As coisas são bem voláteis, elas mudam com frequência. Como, por exemplo, o outro formato Carrossel. Carrossel era um formato que não estava tendo muita entrega, mas nessas últimas atualizações que o Instagram fez, ele modificou essa questão e o Carrossel voltou agora com bastante força. No entanto, ele tem 12% mais engajamento que o Reels. Então, assim, só se atente a isso. Alcance é uma coisa, engajamento é outra. O alcance é o número de pessoas que ele consegue abranger. Então, o Reels ele consegue tipo, abranger muito mais pessoas. E o Carrossel, quando fala em engajamento, ele consegue ter mais engajamento, mais curtida, mais pessoas salvando. Então, isso seria o engajamento, tá? Seria pessoas de fato salvando o seu conteúdo ali para ver mais tarde. Enfim, então ele alcança menos pessoas que o Reels, mas ele cria mais profundidade de conexão, né? Ele gera mais salvamentos, como eu falei aí. E a gente tem o post estático, né? Que é o que tem o engajamento mais baixo mesmo, mas ele até que é útil quando ele é usado de forma estratégica. Então, por uma frase forte, uma imagem, tipo, uma imagem bonita, forte, que transmita alguma coisa ali, até para você fazer sua apresentação do quem sou eu, né? Então, ele ajuda a criar ali aquele marcador de autoridade no seu feed, tá bom? Agora vamos falar aqui de cada um, para que ele serve, né? Para que serve os stories? Então, os stories é para você criar uma aproximação com o seu público, com o seu potencial cliente. É lá nos stories que ele vai te conhecer melhor. Mas quando eu falo conhecer melhor, isso não significa que você tem que ficar lá, tipo, colocando a sua vida inteira ali, sabe? Você tem que usar ele de forma estratégica. Então, não adianta também você pegar e falar, vou postar uma foto do meu café da manhã,
uma foto do meu almoço, uma foto do meu jantar e falar que o dia hoje foi corrido demais. Isso não está sendo estratégico. Assim, o que o cliente tira disso? O que importa para ele se o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar foi bom ou não foi? Né? Isso não é ser estratégico. Então, você tem que ter conhecimento do que você vai postar ali, ter uma linha editorial, né, do que você vai estar postando ali nos seus stories. O Reels, ele atrai, então ele é aquela ferramenta de atração, que ele vai atrair os seguidores, né, as pessoas, vai dar visibilidade para o seu perfil, é a sua porta de entrada, é o que vai te colocar na frente de quem ainda não te segue, mas mas pode virar seu cliente, né, mas pode te virar teu seguidor. O Reels é uma peça fundamental com toda certeza, mas não pode ficar se dependente só dele, né? Carrossel, o carrossel ele ensina, né? Ele é um formato para você educar, para você mostrar a autoridade, compartilhar seu conhecimento mesmo, sabe? Para você mostrar que você não é só o corretor que abre a porta de um imóvel, que você tem muito mais embasamento do que isso, né? Que você sabe do que você sabe que está fazendo, né? E, como eu falei, o post estático, ele é para reforçar. É onde você vai postar, como eu falei, aquela frase forte, aquela imagem bonita para chamar atenção mesmo, um depoimento de um cliente. Então, é bom que mesmo vocês corretores trabalhem com essa parte de depoimento. Peçam um depoimento para o seu cliente, né? Quando você finalizou aquela venda e tal, pede para ele te mandar um depoimento ali do que ele achou, como foi o processo, se você supriu todas as necessidades dele e tudo mais. E esse depoimento você vai utilizar aqui para aumentar a sua autoridade no seu perfil. Então, quando outro cliente vier aqui e olhar e falar assim, caramba, olha, tem um cliente falando bem dele, né? E dela e tal. Então, realmente, esse corretor deve ser muito bom, né? Então, é isso. Cada formato, ele tem um papel. Eles se complementam, né? Então, você não tem que escolher e usar só um. Não. Assim, quando você combina todos, você deixa de ser só um corretor e você passa a ser lembrado como referência na sua região, na sua cidade, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Quatro erros comuns. Quatro erros comuns que acontece muito, né? É justamente isso. É se viciar em um formato. Então, tem aquele corretor que ele é viciado em carrossel. Então, ele só posta carrossel com as fotos dos imóveis. Não posta mais nada. É só foto de imóveis em formato carrossel. Então, ele não tem um post estático, ele não tem um Reels, ele não faz stories. Ele não tá no digital, gente. Ele só tá fazendo, sei lá, um álbum de fotos. Mesma coisa se você começa a fazer só Reels também. Só faz Reels. Tá, cadê a sua autoridade? Cadê quem é você, né? Os formatos são para somar e não para você escolher. Então, um erro muito comum é isso, é depender só de Reels. É fazer stories sem contexto, só uma rotina aleatória ali que não tem nada a ver. Carrossel sem CTA, beleza, fez aquele carrossel lindo, falou lá de um assunto muito importante, vai chegar no final, não direcionou, né? Não falou o que o seguidor lá, o teu potencial cliente tem que fazer. Então, assim, toda vez que a gente faz um post carrossel, a gente tem que ver o que a gente está entregando ali. Nesse conteúdo que eu estou fazendo, eu estou entregando um conteúdo que é para o cliente chegar lá, para o seguidor curtir, então eu tenho que falar, gostou desse conteúdo? Curte. Não, é um conteúdo que ele é compartilhável, muitas pessoas precisam saber dessa informação. Chegou no último slide, você vai falar o quê? Compartilha agora mesmo para quem precisa saber disso também. Então a pessoa vai compartilhar. Ah, não, é uma coisa que ele tem que salvar para ele poder ver depois, porque ele vai precisar disso algum dia. Chegou no último slide, não esquece de salvar esse conteúdo. Você vai escrever lá, não esquece de salvar esse conteúdo para você ver assim que for necessário novamente. Então você vai fazer essa CTA, essa chamada para ação. Aí você vai, Karina, mas não precisa, tá tão óbvio o meu post do que é. O óbvio também precisa ser dito.
o óbvio nem sempre é tão óbvio, né? Então, o óbvio precisa ser dito. Então, você vai sim fazer uma CTA de ação condizente ao que é o seu post, né? Então, não adianta, é um post que, nossa, é super para salvar e você vai pedir para compartilhar. Então, assim, esteja ciente do que você está fazendo no post ali para você saber se você vai pedir para curtir, se você vai pedir para salvar, se você vai pedir para compartilhar, tá? E perfil parado sem constância. Então, muita gente também, eu essa semana postei lá uma casa maravilhosa. Postou lá e sumiu do mapa. Não tem stories, não tem outros posts, nada acontece. Perfil parado, gente, não dá. É um erro muito comum mesmo, né? E eu sempre falo, constância. A gente tem que ser constante. Constância, a gente tem que ser constante em tudo na vida, né? Se você quer emagrecer, você não faz a dieta um dia, você faz a dieta por um bom período de tempo. Se você quer ficar forte lá na academia, malhado, trincadinho, você não vai na academia um dia. Você vai com uma frequência, com uma constância. Mesma coisa aqui no Instagram. Se você quer ser referência na sua região, você não vai fazer de vez em quando. Você vai fazer com constância, ok? Então, assim, o erro ele não está no formato. O erro está em como você usa ele, né? Esse é o erro. E errar não é um problema também, tá, gente? O problema é repetir o erro, né? Por isso que a gente tem que ouvir, assimilar e melhorar. E agora eu quero te fazer um convite, né? Se você curtiu o que você viu aqui hoje, não sei se você já me acompanha aqui no Instagram, se não me acompanha, chegou o momento de você me seguir também. Que é que todos os dias eu entrego conteúdo direcionado para o corretor. É todos os dias, como eu disse, é nada genérico. Eu não trabalho com genérico, eu trabalho com conteúdo direcionado. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui o que eu entrego de forma totalmente grátis diariamente. Então, se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu tenho Reels com legendas riquíssimas em conteúdo. Tem muito conteúdo dentro do Reels. É só você ir lá na legenda que você vai ver que todos eles têm muito conteúdo de verdade. Frases prontas para vocês compartilharem e se conectar com os clientes de vocês. Todos os dias, às 7 horas da manhã, eu posto um post estático, tá vendo? Com a tal da frase de impacto. Essas frases que eu posto lá são justamente frases pensadas em você, corretor, falando para o seu cliente. Então, eu posto para você ir lá e compartilhar, para quando o seu cliente ver, olhar essa frase e fazer sentido para ele. Então, eu já entrego ali gratuitamente todos os dias essas frases de impacto. Vocês podem acompanhar aqui diariamente no meu perfil, ver essas frases e usarem, compartilharem ela com seus clientes. Já é um conteúdo que você vai estar fazendo aí na sua rede social para manter ela ativa, né? Carrosséis com os insights estratégicos, muito ensinamento prático também. Então, assim, tem vários carrosséis com bastante conteúdo educativo. Stories diários com dicas práticas, bate-papos. Eu tô sempre, tipo, abrindo caixinhas de pergunta, exatamente pra gente ter uma troca mesmo. Você me perguntar, eu tirar suas dúvidas, eu peço feedback de vocês também, eu peço opiniões, peço dicas também de conteúdo, sempre pensando em melhorar aqui pra vocês, que esse é o meu objetivo, né? Eu quero entregar coisa de qualidade. Então, para isso, eu preciso saber também o que vocês estão precisando. E aí, nos stories é onde a gente se aproxima, gera essa conexão e trabalha mais de perto juntos. E aos finais de semana, eu posto ideias de Reels que viralizaram no mundo da corretagem, nesse mercado imobiliário. Então, eu sempre posto algum Reels ali para você se inspirar, para você ver ali, nossa, que legal, que bacana essa ideia. Viralizou esse vídeo, então assim, esse aqui eu tenho potencial para fazer, vou gravar e vou tentar também. Não que a viralização seja algo que você tenha que ficar fascinado por isso, tá? Eu acho que você fica pensando, preciso viralizar, preciso viralizar, preciso viralizar. E, gente, o que você mais precisa, na verdade, é estruturar o seu perfil. A viralização, se ela acontecer ali em algum momento, ok, depois de estar estruturado, ótimo, que bom, lucro. Mas antes de estar estruturado, é bom que nem aconteça, porque assim, você não vai ter pessoas qualificadas ali, porque não vai fazer sentido, tá? Então, assim, foca em primeiro estar com a casa arrumada para você atrair pessoas ali de qualidade, potenciais clientes, que é o que vocês precisam, né? Ou seja, se você é corretor, quer crescer no digital, você está no lugar mais do que certo.
Já me segue aqui, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aí diariamente. E que o que eu entrego de graça aqui, gente, já assim, já pode mudar totalmente o seu posicionamento no digital. Todo dia, inclusive, praticamente todos os dias, eu tenho recebido mensagens no meu direct falando, tipo, eu apliquei isso que você tinha falado, deu certo. Eu testei isso que você tinha comentado também, assim, foi muito legal. E eu fico muito feliz quando eu recebo essa mensagem de vocês, porque eu vejo que realmente, né, aquilo que eu pensei lá atrás, né, quando tive minha filha, que fiquei com medo, que é normal, fiquei com medo, fiquei é, pensativa se o que eu ia fazer da minha vida. Eu vejo, quando eu recebo essa mensagem de vocês, eu vejo que assim, tudo fez sentido, tudo se completou, que realmente, tipo, eu ainda tinha muito a somar como profissional, né? Então que eu tô fazendo alguma coisa certa aqui. E para fechar, eu queria colocar essa frase aqui para vocês, ó. Sem aparecer, ninguém lembra. E sem constância, ninguém confia. E agora é isso, terminei aqui e eu queria fazer um pedido para você. Se alguma parte, se alguma parte dessa live fez sentido para você, te trouxe mais clareza, se você entendeu e agora tipo, entendi, me manda lá no direct que mais marcou para você aqui nessa live. Eu amo ouvir vocês, porque isso me ajuda, como eu falei, a trazer cada vez mais conteúdo direcionado, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em escutar o seu depoimento lá para mim também. Então, ótima semana, obrigada por estarem aqui, líderes. Eu sei que não é fácil a gente parar a nossa vida para ficar vendo uma live, né? Mas eu tenho certeza que esclareci muita coisa aqui e que agora você já vai ver o Instagram de uma forma diferente e fazer bons negócios. Bom final de semana com muitas vendas aí para vocês. Tchau, tchau.